Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na lei de drogas do Brasil. A ideia é entender o que ela realmente diz sobre os crimes de tráfico. Vamos desvendar juntos aqueles artigos mais importantes que são basicamente a espinha dorsal dessa legislação toda. Pois é, a gente ouve falar muito sobre o combate ao tráfico, né? Mas o que a lei, na prática, define como crime? A resposta, adianto, vai muito além daquela imagem clássica de alguém simplesmente vendendo droga. Então vamos lá entender isso melhor. Para começar, é fundamental entender uma coisa. A lei não mira só em quem vende. Na verdade, ela desenha um verdadeiro ecossistema de atividades que sustentam o tráfico e pune cada uma dessas partes de um jeito bem específico. O coração de tudo é o artigo 33. E olha, a amplitude dele é impressionante. A lei não se limita a vender. Ela lista 18 ações, 18 verbos diferentes que definem o tráfico. Importar, preparar, transportar, guardar. A lista é enorme. Isso mostra que qualquer participação na cadeia logística da droga pode ser enquadrada aqui. E a pena base, bom, ela é pesada. Reclusão de 5 a 15 anos. E a lei ainda estabelece uma hierarquia bem clara de gravidade. O tráfico, do artigo 33, é o crime central, como a gente viu. Aí vem o artigo 35, que pune a associação, ou seja, quando duas ou mais pessoas se juntam com o propósito de traficar. Mas o ponto mais duro mesmo está no artigo 36, financiar ou custear o tráfico. A pena aqui, olha só, salta para 8 a 20 anos. Fica nítido que a intenção é punir com muito mais rigor quem está no topo da cadeia, quem é o capitalista do crime. E não para por aí, viu? A lei expande seu alcance para todo tipo de atividade de apoio. O artigo 34, por exemplo, criminaliza quem fabrica ou fornece equipamentos para a produção. O 37 pune o chamado informante, aquela pessoa que colabora com informações para o grupo. E tem até umas previsões bem específicas, como o artigo 39, para quem pilota embarcação ou aeronave sob efeito de drogas, e o 38, que trata da responsabilidade de profissionais da saúde que prescrevem substâncias de forma errada, culposa. Certo. Então, uma vez que o crime é definido, como é que a pena é calculada? Ela não é um número fixo, um carimbo. A lei traz uma série de fatores que funcionam como uma balança mesmo, podendo aumentar ou diminuir a sentença final. Vamos ver como isso funciona na prática. A lei cria um sistema de pesos e contrapesos. De um lado da balança, a gente tem o que pode diminuir a pena. A causa de diminuição mais famosa é a do parágrafo 4º do artigo 33, o chamado tráfico privilegiado. Ele pode reduzir a pena em até 2/3 se a pessoa for primária, tiver bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. Colaborar com a polícia, como diz o artigo 41, também ajuda a reduzir. Agora, do outro lado, o que joga a pena para cima. Aí entra o artigo 40, que lista várias coisas. Tráfico entre estados, ou com o exterior, ou cometer o crime pertinho de escolas e hospitais, por exemplo. E este é um dos pontos mais cruciais na hora de definir a pena. O artigo 42 é super claro. Na hora da sentença, o juiz deve olhar com preponderância, ou seja, com mais peso, para a natureza e a quantidade da droga. Isso, na prática, significa que a diferença entre ser pego com alguns gramas ou quilos de uma substância tem um impacto gigantesco na decisão do juiz. 20 anos, essa é a pena máxima de reclusão para o crime de financiar o tráfico, aquele do artigo 36. É a maior pena entre os crimes principais da lei, o que reforça aquela ideia de que o legislador mirou com mais força no dinheiro, no capital que está por trás da operação criminosa. Além da prisão, vale lembrar que todos esses crimes vêm acompanhados de uma pena de multa. O artigo 43 explica como ela é calculada. É pelo sistema de dias-multa. O juiz define um número de dias e dá um valor para cada dia, se baseando na situação econômica de quem foi condenado. A ideia é que o baque financeiro seja proporcional à renda da pessoa. Ok, já entendemos os crimes, as penas, mas qual é o caminho que uma pessoa acusada percorre dentro do sistema de justiça? Da prisão até a sentença, vamos passar agora para as etapas do processo penal. A lei define um rito bem específico para esses casos. Tudo começa com um inquérito policial, que tem prazos certinhos no artigo 51. 30 dias se a pessoa investigada estiver presa e 90 dias se estiver solta. Depois, o Ministério Público oferece a denúncia. A partir daí, a pessoa acusada tem 10 dias para apresentar sua defesa prévia. O momento central de tudo é a audiência, onde todo mundo é ouvido. E por fim, vem a sentença que o juiz dá na hora ou em até 10 dias. É um caminho com fases e prazos bem demarcados. Para a gente fechar essa análise, vamos recapitular os pontos mais importantes que essa legislação toda nos mostra. Aquilo que é essencial para a gente ter uma boa noção de como ela se estrutura e é aplicada. Então, o que é crucial guardar disso tudo? Primeiro, a abrangência.
A lei vai muito além da venda, punindo toda a cadeia produtiva e logística. Segundo, a flexibilidade da pena. Ela não é fixa, pode variar enormemente, para cima ou para baixo. Terceiro, o foco na substância. O tipo e a quantidade são decisivos para a sentença. E por último, o processo tem um rito próprio e bem definido na lei. No papel, a lei cria todas essas distinções, essas hierarquias de punição. Mas a grande questão que fica para a gente pensar é, na aplicação do dia a dia, lá nos tribunais, como é que o sistema de justiça consegue de fato diferenciar as responsabilidades? Separar o pequeno vendedor daquele grande financiador que muitas vezes nunca nem toca na droga? Essa é a enorme complexidade que existe por trás dos artigos que a gente acabou de ver.